E vai chegar uma hora que essa massa crítica começa a se movimentar nas próprias redes e isso vai mudar esse contexto. Porque não chega, né? Isso tem que mudar, ué. Sim. Tem. Entendeu? Bora, Forças Armadas. Cara, vamos lá. Doutora Cíntia, já ouviu muita besteira, né? Antes da gente começar. Beleza? Posso ir? Então vamos lá. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Hoje eu vou falar sobre o TRE, que não tem nada a ver com o Tribunal Regional Eleitoral, tá bom? É outra coisa completamente diferente. TRE é a sigla que representa técnica de redução do estresse. Bom, como no atual momento, né, com aquele laranjão lá nos Estados Unidos, falando uma merda por minuto, taxando o mundo inteiro, achando que é o rei da cocada preta e tal, o que não falta nesse planeta hoje é estresse, né? Assim, estresse por conta das contas, estresse por conta das doenças raras que estão surgindo aí, as pandemias, estresse por tudo. Hoje o mundo é um altíssimo gerador de estresse, até porque o próprio acesso à informação é extremamente estressante, porque a gente nunca teve acesso a tanta notícia ruim. Sim. E com toda a facilidade, que basta você pegar seu smartphone aí, ó, você começa a saber o que está acontecendo lá no Caraquecão, né? Entendeu? Então, para isso, para falar sobre essa técnica de redução do estresse, a gente convidou uma pessoa que lida com isso, que é uma profissional nessa área, que é a doutora Cíntia Leles, psicóloga, que vai trazer uma lucidez para a gente aqui em relação a isso. E aí, eu já te aviso o seguinte, ó, você que anda muito estressado, muito estressada, preste bastante atenção, porque de repente você aprende aí uma técnica para diminuir essa pressão, porque não tem nada pior do que viver estressado, né? Viver estressado é viver com uma foice sobre a sua cabeça, né? E você raciocinando assim, a qualquer momento ela vai me partir no meio. Então, vamos lá. O programa de hoje tem duas funções. Primeiro, a gente saber do que se trata, como é que funciona isso, como é que isso pode ser as pessoas podem se beneficiar com isso, né? E segundo, diretamente você pode aprender aqui hoje alguma técnica para poder se beneficiar, né, com aquilo que pode diminuir essa pressão silenciosa que tem levado muitas pessoas, milhões delas, inclusive a própria depressão, né? Doutora Cíntia Leles, seja bem-vinda ao nosso Jurubebas. Obrigado pelo sorrisão aí, né? É um prazer tê-la aqui e tomara que a gente consiga trazer algum benefício para quem vai assistir a esse podcast. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu sou psicoterapeuta transpessoal e corporal. E aí hoje eu tenho o prazer de apresentar essa técnica que infelizmente é pouco conhecida, né, aqui no Brasil. Quem criou a técnica foi o David Berceli. Ele criou num contexto de guerra, né? Ele é um assistente social, então ele criou essa técnica para ajudar grupos maiores. Ele era um missionário, ele é um missionário, né? Tá vivo ainda. Ele tá vivo, trabalhando, né? Formando pessoas ainda. Então ele criou essa técnica, né? Ele estava lá como missionário, Palestina, Líbano e outros países, e ele começou a observar que quando as pessoas estavam em lugares com muito trauma, né? Muitos carregados, naquele sofrimento, as pessoas tremiam. E depois de tremer, elas relaxavam. E aí ele foi estudar, né? Foi estudar a neurociência, né? A fisiologia, as psicologias corporais, e ele criou a técnica. Eu, Cíntia, já passei por umas situações estressantes antes de conhecer sobre os tremores que liberam. E quando eu estou muito nervosa, eu tremo. Você já tremeu nervoso? Ah, com certeza.
né? Com certeza. Eu tremi, mas eu não sabia que aquilo era um alívio, assim como várias Ou pessoas seja, não o sabem. próprio organismo fazendo esse papel. Isso é uma defesa fisiológica do nosso sistema nervoso. Alguns mamíferos, né, cachorros... Eu tenho uma cadela que faz isso direto. Pois é. Né? É engraçado você dizer isso, viu? Isso. Ela faz isso o tempo todo. Toda vez que ela fica estressada, ela começa a tremer e daqui a pouco... Sim, ela eles volta ao tremem, né? normal, Os é. animais ali, alguns mamíferos, eles brigam, aí cada um vai para um seu lado, eles tremem e vida que segue. Ó. Porque... Seria muito bom se a gente pudesse fazer isso assim, conscientemente, usando essa técnica. Usando essa técnica. Ah, que legal. Né? Então, David Barceli criou essa técnica por volta dos anos 2000. Né? Já tem 60 países que conhecem, né, e utilizam essa técnica. Por volta de 2009, essa técnica chegou no Brasil, ele começou a formar facilitadores, né, que não precisam ser só psicólogos e terapeutas, pode ser qualquer da área da saúde, né, médicos, qualquer profissional, enfermeiro, né, fisioterapeutas, né, então, para aliviar o estresse cotidiano. E é uma técnica bem simples, né? São 7 exercícios físicos que nós facilitadores passamos, ou em grupos ou dentro do consultório, para ativar, alongar, né, os seus músculos, o músculo do nosso corpo, e provocar movimentos involuntários. E esses movimentos involuntários vêm geralmente em forma de tremor. E aí a pessoa começa a tremer, né, a tremer. Às vezes na primeira sessão nem tem tanta descarga, né? Mas aí quando a pessoa treme, vai aliviando, né? Vai aliviando esse estresse. Geralmente de baixo para cima, né? Geralmente começa a tremer de baixo para cima. Você como profissional dessa área, você tem visto isso na prática, sim? O resultado disso na prática? Sim, eu tenho visto comigo, né? Porque eu também experiencio, eu tento tremer pelo menos de 15 em 15 dias para ter um alívio próprio. Coisa interessante. Não, eu tento tremer de 15 em 15 dias. Sim, e eu tenho um grupo, né, quinzenal, né, que eu atendo quinzenal, no consultório também, então eu vejo isso acontecer, né? E é bom para quê? Para o estresse, né, para traumas, né, para traumas, porque a gente acha que trauma é só quando acontece alguma coisa muito trágica, uma tragédia e tal. Não, e nós todos nós temos traumas. Estamos sendo traumatizados todo dia. Todo dia, desde que nascemos. Né? Verdade. Desde que nascemos. E o nosso corpo, ele vai contraindo com cada trauma. Então, essa técnica é para descontrair, para relaxar, para expandir o nosso corpo. E aí, ao tremer, o nosso sistema nervoso autônomo libera, né? Libera o que está armazenado. Então, as melhoras são, assim, visíveis, né? No processo, assim, insônia, depressão, ansiedade, traumas, tristeza. E, assim, essa técnica não é uma técnica em que eu vou precisar falar das minhas emoções, que tem muita gente que tem dificuldade, né? De ir para terapia, ou de falar sobre sentimento. É totalmente corporal, é o seu corpo que vai liberar, né? O nosso corpo, ele é muito sábio. Se nós aprendêssemos, né, a ouvir o nosso corpo, nós estaríamos mais saudáveis. Na verdade, mesmo assim, se a gente for botar preto no branco, né, o cérebro está equipado para tomar conta disso, mas a gente é que não permite, né? Sim. É engraçado isso. Uma vez, por que eu afirmo isso? Uma vez eu estava sentindo uma dor tão aguda, mas tão aguda, mas tão aguda, que antes de ter ajuda para resolver essa dor, de repente, assim, do nada, eu estava sentado numa mesa, né? Eu ia sair para ir em busca da ajuda, né? Assim e tal. De repente, meu corpo começou a formigar. E assim, foi um formigamento geral, da cabeça até o dedão do pé. E assim, depois veio com aquele formigamento um suor no corpo inteiro e a dor simplesmente desapareceu. Do nada, assim. É como se eu tivesse tomado uma anestesia. Provavelmente,
é óbvio, né? Foi algum tipo de descarga de um hormônio específico, né? Que foi provocado pelo ápice da dor. A dor foi tão intensa que aconteceu isso. Ou seja, então, nós estamos equipados para resolver isso. Ou seja, o cérebro, naquele momento, ele assim, entre aspas, né? Ele raciocinou assim, não, até aqui vai, mas daqui não pode passar. Sim. Porque senão vai acontecer uma coisa mais grave. Então, eu vou acabar com essa dor agora. E acabou mesmo. Do nada, assim, do nada. Então, muita gente fala, ó, se você tiver um certo controle e tal, você pode fazer um monte de coisa, você pode se curar, inclusive, utilizando o poder que você mesmo tem. Mas também, é claro que você não faz isso assim, sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de preparo. Sim. Então, no caso dessa técnica, ela precisa sempre ser monitorada, ou a pessoa, depois que aprende, pode fazer, sei lá, em casa, sem ajuda, vamos dizer assim. Como é que funciona isso? Então, o interesse, né, do David era realmente isso, né, que eles as pessoas pudessem aprendessem. se curar, né? É uma técnica em que você pode, né, ter a autonomia de fazer. Mas nós, como facilitadores, a gente recomenda, assim, que aprenda, né? Que tenha um acompanhamento, pelo menos de 5 sessões. Porque, às vezes, né, os primeiros tremores, eles assustam, né? Assustam, assim. Eu estou falando de uma pessoa que assustou com o meu corpo, né? Com o meu corpo tremendo. Porque você falou sobre controle agora, se a gente tiver controle. Mas o que nós mais tentamos ter na vida é o tal do controle. E por isso que a gente tem tanto medo de sentir o nosso corpo. Ou seja, a gente controla negativamente. Negativamente, até o nosso sentir, as nossas sensações. Então, às vezes, assim, no consultório, quando eu pergunto, o que você está sentindo no corpo? As pessoas não reconhecem as sensações do corpo. Nem quando formiga, nem quando adormece, nem quando esquenta, nem quando esfria. Todo mundo está muito aqui, né? Na cabeça, no cérebro, na correria. É o tal do estresse, né? É o tal do estresse. Ele vem e se instala e aí pronto. Você só enxerga problemas. E outra coisa, normalmente você coloca as soluções tão distantes de você que eles vão ficar lá o resto da vida. Sim. É engraçado isso, né? Não, é muito difícil, não sei o quê, não dou conta. Ou seja, o estresse está instalado. E quanto maior esse estresse, menores são as possibilidades que você mesmo enxerga de solucioná-los, né? É por isso que o estresse é uma coisa tão grave, né? Ou às vezes eu sinto que eu estou estressado, mas eu quero uma maneira mais imediata de me curar, né? Eu não quero entrar em contato com o que com o que está, e eu vou ali e só tomo uma medicação, né? Para assumir aquela sensação e não vou me cuidar verdadeiramente. Que é o que ou precisa, uso alguma né? substância que me leva, tipo álcool, cigarro, droga, qualquer coisa ou tomo um remédio que vai me dar a falsa sensação de solução. Sim, sim. Que é outro problema muito sério, né? E num país como o nosso, a automedicação corre solta por aí, né? Muito, muito. E a internet, de novo, né, trouxe uma possibilidade que eu considero extremamente grave, né? O cara entra lá, não, dor, isso, o que é bom? Pronto. O Dr. Google, né? O Dr. Google vai lá e resolve. E agora com inteligência artificial, daqui a pouco eles vão inventar isso. Se já não tem, né? Um doutor fulano, doutor Beltrano, respondendo tudo e resolvendo, entendeu? E as pessoas se automedicando. Ou seja, nós estamos passando por um turbilhão de sei lá o quê, né? Esse é um problema muito grave, porque ele é tão silencioso e ele está em todos os lugares. Sim. Né? Outro dia a gente estava falando aqui, ó, no início você tinha que se conectar na internet e você saía da internet. Agora não. Agora você está conectada 24 horas por dia e não tem esse negócio de entrar e sair, não, você já está. E isso também ativa, né, o sistema nervoso. Sim. Né? Nos coloca o tempo inteiro em alerta e estressa. Né? Sim, claro. Né? As redes sociais aí têm estressado, né? Inclusive crianças, adolescentes adoecidas, né? Cíntia, é um negócio muito louco isso, né? Assim, eu costumo dizer aqui, já falei isso algumas vezes, que eu sou uma pessoa satisfeita com o que eu tenho.
no seguinte sentido. Se eu tenho um smartphone antigo, né, que resolve a minha vida, eu não sofro, porque eu não comprei o último que saiu. Eu não sofro por isso. Eu estou satisfeito aqui e acabou. Eu não tenho necessidade de ter o outro. Agora, se esse aqui passar a não funcionar mais, aí tá bom, então eu vou mudar para o próximo, né, e tal, não sei o quê. Então, hoje, as pessoas, elas são levadas pela propaganda, pela comunicação, pelo marketing, pela economia, né? Porque a economia que está controlando essa merda toda, elas estão sendo levadas a ficarem num grau de insatisfação 24 horas por dia. É tipo assim, você comprou um carro novo ontem, aí você chega em casa comemorando, pererê, parará, tá feliz da vida, meu carro novo, tal. Daqui a uma semana eles lançam o modelo 2026. Pronto. Ah, agora meu carro então já é modelo antigo. E aí vem aquela tristeza, falo, mas como assim? Ué? Seu carro tá 0 quilômetros, tem uma semana. Não, mas é o seguinte, por que isso acontece? Porque a propaganda, a comunicação tem lá uma mensagem de fundo, né? Dizendo, ó, poderosa mesmo é a fulana que tá com o carro 2026. Você já tá atrás dela. Ela é que é a fulana, você não. E outra coisa, você como profissional, então, você vai chegar com esse carro antigo aí e estacionar lá em frente ao seu consultório. O que as pessoas vão pensar? Essa informação, ela tá sendo divulgada aí 24 horas por dia em relação a tudo. Isso cria uma necessidade nas pessoas e uma insatisfação com aquilo que elas têm, mesmo que aquilo esteja cumprindo o papel que deveria ser cumprido, entendeu? Então, porque no fundo mesmo, a economia presta o seguinte desserviço à humanidade. A felicidade está fora de você. A felicidade está na casa nova, no carro novo, na roupa não sei o que, na bolsa de não sei das quantas, no smartphone não sei das quantas, nas conquistas de não sei das quantas e tal, não sei o que. Não, ela prega isso porque ela tem a intenção de fazer a economia continuar funcionando. Mas não funcionando para resolver o problema da sociedade. Não é para isso. É para criar um problema sem solução que seja ininterrupto, eternamente. Porque é isso que acontece. Então, essa não só a técnica do TRE, né? Todas as outras técnicas que existem, vamos pegar pelas terapias e tal, que tentam trazer as pessoas para um mundo melhor, elas com elas mesmas. Tipo, olha, a solução está tão próxima de você que você não enxerga. Por que essas terapias são tão marginalizadas? Você está falando dessa busca eterna pelo melhor, né? É que a busca, né? Toda o consumismo, né? Assim como tudo de imediato que todo mundo busca, é uma forma de querer ir só por externo, né? Sendo que a tal da felicidade aí que você citou e a cura, o bem-estar, ele é dentro, né? Ele é dentro, não é fora. Então, quanto mais eu compro, né? Eu compro o tal do carro que você disse, né? E aí agorinha já tem outro, eu quero de novo, é porque eu tenho um vazio que ele não vai ser preenchido. Ele não vai ser preenchido por esse consumismo. E aí eu preciso buscar ajudas. E existem, sim, muitas terapias. Como eu disse, né? Tem gente que não gosta de ir no psicólogo e ficar falando, e ficar se ouvindo. Porque eu falo para me ouvir, na verdade, né? Na terapia. Então, tem gente que não quer. Então, tem uma técnica, né? Que vai trabalhar só com o seu corpo. Mas as pessoas têm muito medo do poder do corpo. Tem muito medo de sentir. As pessoas, eu observo, que têm medo de sentir. Inclusive, eu tive no início, quando eu conheci, né, assim, do que o nosso corpo é capaz de trazer, né, assim, quando ele desbloqueia, porque nós estamos quase todos,
contraídos, né? Em alerta, contraídos, com medo, você não baixa a guarda. estressado. A gente não baixa a guarda, é o tempo inteiro, né? Já acorda, já liga, né? Então, é o tempo inteiro em alerta. Então, é um tempo de parar e se observar e sair daqui, né? Prestar atenção na respiração. Essa técnica, né? Desde 2016, se não me engano, ela é oferecida no SUS em Brasília. Já? Já. Olha. Foi o nosso professor, né, e supervisor, o doutor Marcelo Amaral, é o que cuida disso lá, né, no SUS de Brasília, como uma prática integrativa, como tem várias já no SUS. Né, mas é um dos únicos lugares, assim, que oferecem pelo SUS. Em Goiânia já tem alguns, né, alguns grupos, alguns facilitadores, mas é uma prática que ainda é muito, uma técnica que é desconhecida. E que às vezes, né, eu tento, né. Eu mesmo não conhecia. Né, tem a Janete, né, que faz um grupo quinzenal aqui no Parque Flamboyant, né. Todo domingo, de 15 em 15, tem uma prática com a Janete e o Rodrigo aqui no Parque Flamboyant. Então tem muita gente aí tentando propagar, né, o que é bom. Qual foi a sensação que você teve quando você se certificou realmente que aquilo estava acontecendo? Ou seja, o seu primeiro tremor, assim, você teve certeza de que era a consequência da técnica. Como é que foi essa reação? Então, a minha primeira reação, que inclusive é a primeira reação de várias pessoas que eu acompanho, é achar assim, é muito cética, né? Nós somos céticos para alguma coisa. Não, sou eu que estou fazendo isso acontecer. Sou eu que estou fazendo isso acontecer. Eu fui na academia ontem, não quero acreditar. Não quero acreditar, né? Então, assim, no início, inclusive para mim, né, foi até desagradável, né, perceber o que o meu corpo estava trazendo. E assim, nós somos todos diferentes, né? Então, assim, cada corpo, e o mais bonito de se perceber é que cada corpo traz um movimento involuntário diferente. Então, assim, tem quem treme intensamente, tem quem é bem, né, devagar, lento, calmo, tem um corpo que dança, né? Então, o corpo, ele é tão sábio que o que ele traz é só seu. Então, ninguém que eu acompanho, quando é um grupo de 5, 6 pessoas, treme e traz esses... igual. Todo mundo é uma reação diferente. Todo mundo é uma reação e uma experiência diferente. Claro. Então, assim, eu tremi hoje, aí semana que vem eu tenho a técnica de novo, eu também não vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. Meu corpo vai trazer, né, outras manifestações, outros movimentos involuntários. E a sensação, assim, para todo mundo no final, porque, né, o 8º momento da técnica é você compartilhar o que você presenciou no seu corpo, né? Então, é um estado de relaxamento, né? Isso, assim, ninguém consegue explicar o que aconteceu, né? Assim, nem precisa explicar, né? A gente tem mania de querer explicar tudo, mas não precisa. Às vezes a gente só precisa sentir. Aliás, às vezes, a explicação é o que menos importa. É o que menos importa, né? Então, ali no sentir, né? Então, as pessoas só se sentem, assim, relaxadas. Eu não sei o que aconteceu, mas eu estou relaxada. Eu costumo dizer que se alguém inventar uma dose aí de felicidade, esse vai ser o produto mais vendido no planeta por séculos, milênios, né? Uhum. Por quê? Porque só quando a gente experimenta um estado, vou usar aqui até uma palavra que a religião se apropriou dela, que é graça, né? Um estado de graça, assim, quando você atinge um estado de graça, porque, sei lá, porque alguma coisa te gerou em você felicidade, é como se, nossa, isso poderia durar para sempre, né? Isso poderia durar para sempre, porque é algo tão bom, tão valoroso, que naquele momento você entende que a vida deveria ser aquilo, e não o que ela é de verdade. Aí vem os céticos, né, e dizem, não, mas peraí, não é assim, você precisa fazer as coisas, você precisa trabalhar, você vai ganhar dinheiro, você vai... Tá, ok, tudo bem, mas por que tem que haver sofrimento? Uhum.
Se a gente for parar para pensar, o sofrimento, então, ele não é, a maioria dele não é autoimposto. Não somos nós que fazemos isso, por quê? Por diversos motivos. Ou seja, quando eu quero alguma coisa que, na verdade, eu não preciso, eu estou gerando sofrimento para conquistar aquilo, ou tentar conquistar aquilo. Tem pessoas que ficam malucas porque não dão conta de comprar uma merda de um iPhone novo. Entendeu? Não, porque se eu tivesse um iPhone... Se você tivesse um iPhone, isso era só um iPhone, cara. Entendeu? Ou seja, é tipo assim, nós estamos o tempo todo indo na direção de valorizar o que tem preço. Mas, na verdade, não tem valor. Eu já dei esse exemplo aqui, vou repetir. Ó, aqui, na minha frente, tem uma caneca. Esta caneca tem preço. O que está dentro dela, que é a água, tem valor. Sim. Né? E essa diferença nós não temos, assim, é muito difícil as pessoas entenderem isso para poder usufruir desse bem-estar, pelo menos, sei lá, que fosse 1 minuto por dia. Sim, e eu acho que a felicidade, né, é isso que foi imposto, essa busca, né, e que, para mim, é um estado de bem-estar e de paz. Sim. Né? Então, assim, é como você disse, num dia estressante, né? 1 minuto, 5 minutos que você tira, né? Essa técnica são 50 minutos. 50, no máximo 1h10 ali no compartilhar. Que você tira para sentir esse bem-estar. Porque o carro, o consumo, essa busca aí é uma ilusão. Ela é uma ilusão. Ela não vai te preencher, ela não vai te trazer paz. Como é que a gente pode acumular tanto sabendo que que nada disso vai importar lá no final? Como é que a gente pode fazer? Ou seja, só tem na minha opinião, só tem uma explicação. É a informação, é você sendo bombardeado pela informação errada desde que você nasce. A informação errada que vem dessa maldição chamada religião, entendeu? É a informação errada que vem da propaganda, que vem da economia. Eles transformam você numa máquina de correr atrás daquilo que não interessa. Porque quando você vai atrás do que não te interessa, você está beneficiando o sistema. Então, é tipo assim... Poderia falar, não, mas vamos pelo menos dar direito a essas pessoas de ter 1 hora por dia. Não, não pode. Porque nessa 1 hora, nessa 1 hora, se esse cara se enxergar, nós vamos perder ele. Sim. Esse aqui é o real problema, né? Hoje, quando às vezes eu encontro pessoas e tal, você veio de onde? Não, eu vim lá, tá. O que você viu no caminho? Como assim? Não, o que você reparou no caminho que você fez de lá até aqui? Né? Não, mas eu tô pensando... Você tá vendo? Você veio, um monte de coisas que você poderia ter observado, você não observou. Outra coisa, a pessoa tá comendo, que gosto que tem não sei o quê. Como assim? Ou seja, o cara tá lá comendo, ele tá pensando em outra coisa, ele não tá sentindo nada, ele tá fora do momento real da vida dele, que é aquele instante ali, milionésimo de segundo um após o outro, e que passou, jovem, não tem mais conversa. Ó, sabe aquele momento do seu almoço que você deixou de saborear o maravilhoso gosto da jurubeba em conserva? Pois é, jamais, nunca mais ele voltará. Esse é página virada. Então a sua chance é apenas ali curtir aquele momentozinho de bilionésimo de segundo um atrás do outro, que se chama presente. Beleza? E a outra aqui já entrando na conversa. É mole um negócio desse? Tá vendo aí? Ó? Tem aqui uma porcaria do smartphone aqui e a inteligência burra já se meteu na conversa. Tá achando que eu tô perguntando alguma coisa para ela. Ai, doutora, como é que é, assim, esse acesso? As pessoas chegam lá
olha, eu vim tremer, como é que é isso? Como é que funciona isso? Não, as pessoas chegam porque elas não estão cabendo mais no seu próprio corpo, Entendi. né? Porque o estresse, É tipo né? assim, ó, tá difícil, Tá viu? difícil, não consigo mais estar aqui. Eu preciso de uma ajuda, né? Então as pessoas só chegam, né? E eu acho que não é só na psicoterapia. Eu acho que as pessoas só chegam lá no médico ou só buscam ajuda Quando não tem mais ali, jeito. no último momento. Porque é aí que eles se permitem perder o tal do tempo que eles poderiam estar produzindo, É né? como se fosse o tempo perdido de verdade. Né? E assim, geralmente ninguém pede para tremer, né? A não ser quando já tem aí, já conhece, já tem umas sessões em que eles tiveram, né, uma satisfação aí de curar algo, ou de relaxar, ou de dormir melhor, né? E isso vem aos poucos, né? E esse é um outro problema. Porque a cura que a psicoterapia, ou que todas as terapias integrativas e tudo traz, é lento. É lento, é um processo lento. Até porque... É um processo de entrega, Até né? porque esse troço tá tão sólido na gente, né? A coisa tá tão ali, arraigada, que é o que eu falei. Você nasce sobre um discurso maldito. Sim. E ele vem de diversos pontos. Entendeu? Talvez o pior deles seja a religião mesmo, né? Que vem com um discurso podre, tirando de você todo o mérito, né? Todo o poder e levando isso para um outro ponto e criando ali um intermediário sabe assim, e isso acontece o tempo inteiro. Sim. E o pior, na minha opinião, né? Isso é alimentado pela própria família. Sim. Né? Porque os pais são da religião tal, sei lá, qualquer uma que for, né? Aí eles levam os filhos. E aí os filhos vão entrar naquela mesma vibe e vão ser... E o resultado vai ser exatamente a mesma coisa. Quando essa pessoa percebe que alguma coisa está errada, do tipo, não, peraí, não tem cabimento, não pode ser isso. Eu não posso passar minha vida inteira construindo coisas, acumulando coisas, e a satisfação? Será que é só isso? Ou seja, quando surge esse questionamento, ela deu um primeiro passo na direção do que eu chamo de libertação. Uma pessoa feliz é muito difícil de ser enganada, viu? É muito difícil dela virar gado na mão de qualquer um, por qualquer motivo. Por quê? Porque ela não vai dar importância ao que não tem valor. Você só é enrolado na vida quando o seu foco é o que tem preço. Porque a própria religião faz isso. Olha, se você der 10, você vai receber 100. Se você der 100, você vai receber 10 mil. E quanto mais você der... Mentira! Mentira! Isso é uma anedota, isso é uma safadeza, sacanagem pura. A única coisa que você recebe em troca quando você dá é amor. Até porque parece que o nosso cérebro... Quando você libera esse tipo de sensação, o próprio cérebro te recompensa com uma espécie de satisfação que parece que você está recebendo todo aquele sentimento bom de volta. Isso não nos é ensinado por razões óbvias, não é não? Ou seja, quanto mais cético, quanto mais pé no chão, quanto mais... preto no branco, quanto mais imbecil, melhor para o sistema. E para sair, né, desse movimento do sistema, do consumir, do produzir, eu preciso voltar para mim. Em algum momento a gente precisa voltar para a gente. E essa tarefa aí não é fácil não. Né? E assim, né, se eu não quero voltar para mim, olhando para os meus, né, para as minhas feridas, para os meus vazios, porque aí vai me causar uma dor, e tem gente que, né, segue aí, né, nesse ritmo porque não tem condições de olhar para as suas feridas. É a tal da pergunta, quem sou eu? Sim. Essa aí é uma resposta que 99,9% não quer ouvir. Porque ela é dada internamente e não tem conversa, né?
Não tem questionamento, porque é você mesmo que está fazendo isso, né? Sim, e assim como é você mesmo que está se colocando num lugar de ficar mais contraído, mais doente, mais estressado, né, mais deprimido, e só você pode se tirar dali. Por que as pessoas, na sua opinião, já que você é uma profissional dessa área, por que as pessoas insistem tanto em não perceber essa manipulação, essa situação? Por que elas insistem tanto não tem noção do sofrimento, será? Ou, assim, elas não têm noção da posição delas? Ou é porque elas nunca experimentaram essa coisa que a gente costuma chamar popularmente de felicidade? Eu tenho para mim que as pessoas realmente estão anestesiadas. Né, anestesiadas, distantes, né, de si, assim, porque para eu sentir dessa felicidade, eu preciso desse bem-estar, porque para mim felicidade é um bem-estar e é uma paz interior, né, que não precisa ser algo compro, né, que se eu posso estar ali no parque, eu posso sentir esse bem-estar só de estar olhando o bem-estar que o vestido novo, que a bolsa nova, que o carro novo, não que a casa nova... Não vai te proporcionar. Pode trazer ali no momento e tal, mas não é uma coisa interna. Não é uma coisa interna. Né? Então, assim, esse sentir que você fala, as pessoas têm corrido, porque algumas pessoas nem aprenderam a sentir. Tem gente que não quer nem ouvir. Não quer ouvir, não quer falar. Tem gente que não dá conta de travar com você uma conversa um pouco mais íntima, vamos dizer assim, né? Que haja ali uma troca de coisas mais íntimas, elas odeiam, né? Não querem saber de jeito nenhum. Sim, e por isso que a técnica ajuda, trancadas, né? Porque quando eu não quero falar sobre, porque para mim é muito difícil, e não quero ouvir também, né, do profissional ali, algumas verdades ou algumas respostas. Ou mesmo você chegar nessas conclusão? Respostas, eu posso ir para o meu corpo e aprender só a sentir, né? A deixar meu corpo ali desbloquear. Nesse sentido, essa técnica é revolucionária, né? Sim, e você aprende a regular, né? A autorregular as suas emoções e até os seus tremores, né? Então, assim, você aprende quando está intenso, né? Porque para o TRE, menos é mais. Né? Quanto mais suave as sensações, mais você vai se regular e se curar. Entendi. Né? Mais você vai se expandir, se desbloquear. Né? Então, às vezes, quando vem muito intenso e assusta, a gente vai ajudando a pessoa a se autorregular. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que os facilitadores, como é o seu caso, depois que aprende a técnica, depois que testa em si mesmo a técnica, depois que você ganha essa experiência, você diz, eu aconselho as pessoas a, no mínimo, 5 sessões com esse acompanhamento, para que elas possam, então, tentar fazer isso sozinhas, no seu ambiente, em casa e tal, não sei o quê. Você conhece casos nesse sentido? Eu tive pacientes que fizeram X sessões e hoje não precisam mais do acompanhamento. Eles estão aptos a praticar esse exercício ou esses exercícios e ter o benefício deles. Sim, sim. Conheço, muitas pessoas já utilizam, né, da técnica sozinhos em casa. Só que é tão... Você está falando de um mundo em que a gente quer só produzir, que às vezes, até eu como facilitadora, na correria da minha vida, às vezes eu estou morrendo assim de enxaqueca. E estou ali, me medicando, e aí de repente eu lembro que eu tenho uma TRE na minha vida. Isso até você. Até eu. Que lida, né, com isso. Que lido com isso. E aí sim, aí eu me permito, tiro um tempo lá para entrar em contato comigo. E aí eu vou tremer, e como você disse, né, o corpo, o nosso sistema nervoso, o nosso corpo, ele é muito sábio. E aí eu consigo me curar, porque eu posso, assim como você pode se fazer 5 sessões, você vai ter o poder de se autorregular. Por que é o estresse, né? Entrar em equilíbrio, né? Entrar em equilíbrio, né? Então, quando eu tô muito estressado, né, quando eu tô... A depressão já é um nível maior, né? Já é uma doença, já precisa de outro tipo de ajuda e acompanhamento. Mas para não chegar nesse ponto, nós podemos fazer muitas coisas, né, por nós.
Ontem, você falou em depressão, ontem eu fiquei estarrecido com uma notícia, né, de um suicídio de um coronel, se eu não estou enganado, da polícia, aposentado e tal. E aí eu fiquei me perguntando, que tipo de sofrimento essa pessoa, sofrimento psicológico, né? Que essa pessoa estava sofrendo, que ela estava sendo influenciada, para que ela chegasse à conclusão que tirar a própria vida era a solução. Ou seja, quantas e quantas pessoas hoje no planeta, milhões delas estão nessa situação, né? E às vezes com uma possibilidade que seria uma solução. Elas estão em desequilíbrio e esse desequilíbrio ele vai ficando mais intenso, até chegar às vias de fato, né? Até você chegar num grau de desespero tamanho que te leva a cometer um ato fatal, né? E tirar a própria vida. Ou seja, entrar em equilíbrio deveria ser algo que a gente estivesse sendo treinado desde o prézinho lá, desde do materno infantil. Sim. Nós deveríamos ter essa preparação e não temos. Deveria ser uma preocupação, né, da família, das escolas, da sociedade como um todo, né? Ensinar mecanismos de entrar em contato com... E eu não entendo consigo, por que isso não acontece. Consigo, né? Por que nas escolas técnicas como essa não são ensinadas lá, para que as pessoas já cresçam com essa possibilidade de se... Mas aí vem a tal da teoria né, do capeta, né? Que é o seguinte, isso não interessa. Sim. Entendeu? E não traz resultados. Para quem controla a sociedade, sim, esse tipo de coisa não interessa. Tipo assim, Leal, deixa eu te falar, você está propondo, né, que a gente construa cidadãos melhores. Tá maluco, cara? E aí? Como é que a gente vai fazer para manter essa gente embaixo do sapato, da bota? Como é que a gente vai fazer para manter esse povo ganhando mal, não tendo direito a nada? A nascer trabalhando, criar um filho para substituir e mais nada. Como é que a gente vai ter esse vidão que a gente tem? Então, toda vez que a gente fala em facilitar para que as pessoas se transformem em pessoas mais completas, elas com elas mesmas, gente mais feliz, presente, né? Mais presente, a gente vai enfrentar essa barreira. Sim. Porque agora há pouco mesmo eu estava vendo no jornal, né, aqui, que tem um senador aí propondo que a guarda municipal tem o direito de revistar as pessoas e revistar veículos. Aí eu me pergunto, qual é a preparação dessa gente para fazer isso? Daqui uns dias é assim, nós, o Estado, né, que estamos controlando, vamos ter o direito de fazer qualquer coisa que a gente quiser. Porque isso é um sintoma de que eles estão vendo que estão perdendo o controle. E eu torço para que eles percam mesmo, entendeu? Para que haja redistribuição de renda. O Brasil, agora há pouco, né, essa semana, dito pela ONU, não é pelo próprio país, não, é pela ONU. O Brasil saiu de novo do mapa da fome, né? O Brasil voltou ao mapa da fome em 2014, ok? Olha só, saiu do mapa da fome com o governo Lula e voltou ao mapa da fome com o governo Temer. E agora saiu de novo com o governo Lula. Então, essa é uma notícia maravilhosamente boa, porque, imagina, só quem já passou algum tipo de necessidade sabe o que representa isso. Sim. E por que isso acontece? Ora, isso acontece porque a maioria da sociedade não tem a percepção real do que acontece no controle da própria sociedade. Num Congresso que não representa as pessoas. É eleito pelo povo, mas não representa o povo coisíssima nenhuma.
O Congresso representa lá os evangélicos, os criadores de boi, os donos de banco, sei lá quem, né? Não tem as bancadas lá? Pois é, mas o povo mesmo não representa. Olha a dificuldade que o governo está tendo aí para aprovar isenção de imposto de renda para quem ganha 5 mil reais por mês. E a dificuldade muito maior de taxar os super ricos, que não pagam nada, zero. Como que pode uma sociedade dessa? Quem tem muito não paga nada, quem tem pouco paga. Isso acaba quando as pessoas estiverem no controle. Então, criar cidadãos, ou proporcionar, né, que esses cidadãos se desenvolvam para ter controle, é um negócio muito ruim para quem comanda. Né? Ó, Leal, você está propondo que eu facilite para as pessoas terem senso crítico? Tá maluco, cara? Isso é tão claro, isso está tão claro nesse discurso podre político que a gente vê, ideológico, principalmente da extrema-direita, que é absurdamente claro. Como que as pessoas não enxergam? Então, talvez seja essa a explicação que lá na escolinha primária, o aluno lá, a criancinha, não comece a aprender a se controlar, a se equilibrar com uma técnica simples como essa aí. Entendeu? Sim, né? Na verdade, é se equilibrar, porque controle, na verdade, o que a sociedade mais nos impõe, né? Sim. É que a gente aprenda, né, a se controlar. Agora eu quero ver eles controlarem alguém que está equilibrado. Sim, então o que a gente precisa aprender, né, ensinar desde, né, lá de trás, como pais ou como escola, como sociedade, é regular as emoções e as sensações para entrar num estado de equilíbrio. Porque o caos está aí, né? Sim. O Estamos caos, todos, né, em alerta, em estresse. O caos é proposto 24 horas por dia. Basta você ligar a televisão, o rádio, entrar na internet. Pegar o celular, né? Ou o celular, porque agora... Porque agora ninguém... Não, agora você não está livre, né? Ele te acompanha o tempo todo. Sim. Entendeu? Você, assim, era para ser uma coisa positiva e tal. Eu estava vendo essa semana uma matéria de um jornalista inglês, se eu não estou enganado, dizendo o seguinte: as pessoas estão publicando menos nas redes sociais. As redes sociais estão se transformando em outra coisa. Estão deixando de ser aquela coisa que você postava ali sobre você mesmo, sobre o seu dia a dia, né? Eles estão fazendo menos isso. Então, daqui a pouco, deixarão de ser redes sociais. Elas vão ser algo parecido com o que é a televisão. Mas não vai ser mais aquele negócio que você vai entrar lá para saber o que os seus amigos estão fazendo, como é que foi o fim de semana deles e tal. Não. Porque agora você entra lá, é uma avalanche de propaganda, é uma avalanche de influencer falando merda, porque o que mais tem é influencer falando merda. Né? Então, mas assim, ter acesso com o que as pessoas de verdade estão colocando lá, está cada dia menos. Ou seja, olha só que doideira. As redes sociais estão deixando de ser tão sociais. E vai acabar mesmo. Ou seja, vai chegar um momento que é o local onde você vai ver, eu quero propaganda, discurso político, religião, sei lá, o capeta que seja, menos as pessoas se manifestando. Esse negócio está voltando a ser mais pessoal. Ou seja, eu entro lá e aí eu falo com você diretamente, sem expor a todo mundo o que eu estou falando. As pessoas estão deixando de dar suas opiniões lá, porque é assim, você vai lá e dá opinião, e o que mais tem é gente que não aceita que você tenha a sua opinião. Sim. Né? E aí é o seguinte, nós chegamos num ponto de polarização tão louco que famílias deixaram de se falar. Amigos deixaram de se falar por conta de opinião. Tipo assim, mas escuta, eu acho que abacate é bom. Não, mas abacate não é bom. Fala, não, mas você não está entendendo. Eu acho que é legal. Não, você não tem o direito de achar que bom mesmo é maçã. Coisas desse nível. Oi. Isso aqui é o meu smartphone me lembrando que eu tenho que tomar água. Então, tá aqui a água que eu vou tomar sem problemas. Mas, doutora, vamos
vamos evoluir na nossa conversa aqui. E aí, na prática, né? O que as pessoas precisam fazer para ter acesso a essa técnica? Então, quem procurar? Como procurar? Como é que é isso? Tem o site, né, do TRE Brasil, né? Também tem via Instagram. Nós temos facilitadores em muitos lugares já do Brasil. Em Goiânia nós temos alguns facilitadores. Brasília também já tem até no SUS, tem muitos grupos em Brasília. Então, tem informação, assim, se você pesquisar. Se a pessoa acessar hoje, por exemplo, no Instagram, né? Se ela acessar lá, ela vai encontrar um jeito de achar um facilitador que possa sim. trabalhar com ela nesse sentido. E no site também, do TRE Brasil. TRE Brasil, está descrito lá os facilitadores e os lugares. Essa técnica tem como ser online, né? Que legal. Então, a gente também aplica online, né? Aí facilita bastante. Sim, facilita porque bastante. Muitas pessoas têm problemas com isso, né? Aham. Estão tão fechadas, tão travadas, que nem isso elas conseguem fazer. Sim, e a psicoterapia nos trouxe isso, né, com a pandemia. Então, eu mesmo atendo pessoas de vários lugares, né, do Brasil e online. Também... Sim, online. E funciona. Presencial e online. E funciona. Isso é que é legal, viu? Então, assim, tem como, né? Tem como nós ficarmos mais presentes, mais saudáveis, mais equilibrados, desde que a gente se permita e tenha coragem, né? Deixa eu te perguntar, como é que são as manifestações, né? Os depoimentos daquelas pessoas assim que foram lá e de repente tremeram e se sentiram melhores. Elas dizem o que exatamente? Elas dizem que sentiram, né? É tão interessante, assim, eu sempre saio das sessões, principalmente em grupo, né? Emocionada, assim, por ver que cada corpo realmente guarda uma história, né? Então, algumas pessoas, elas falam que sentiram o corpo depois de muito tempo. Ou talvez, sentiu, ou talvez como nunca tinham sentido antes. Sentiu que tem pé, que tem perna, que tem, né? Que algo pulsa dentro, né? Porque quando a gente está num estado de estresse contraído, nós bloqueamos o pulsar da vida, né? E essa técnica nos devolve, né? Com esse desbloqueio, a saúde e a energia vital. Engraçado é que, assim, toda vez que a gente olha para uma pessoa em equilíbrio, né? No bom sentido, surge aquela inveja, né? Você fala, nossa, fulano é tão equilibrado, assim, é tão, né? Não, nem sempre o que você está vendo é real, sim, né? Às vezes são pessoas contidas, que estão ali num caos terrível e tal, mas para os outros elas demonstram um sossego e tal. Mas tem pessoas que realmente são sossegadas. Sim. Né? É engraçado isso. E isso não depende do grau de instrução, do grau de escolaridade, do nível socioeconômico, nada, né? É do ser humano. Tem gente que nasceu premiada, na verdade, né? Que consegue se reorganizar, né? Se regular. Porque, na verdade, todo ser humano tem algo difícil na vida, né? Tem um estresse cotidiano aí para todo mundo. Então, assim, tem pessoas que têm, né, que nesse ir para dentro, assim, já tem uma capacidade de se autorregular. Como é que é quando a pessoa entra em contato com um grupo para fazer essa terapia? É comum ela já ter o resultado, assim, aconteceu o tremor na primeira vez ou não? Ou isso pode se estender até a quinta? Na quinta sessão a pessoa finalmente conseguiu o tremor. Olha, os tremores e os movimentos involuntários não é uma garantia na primeira sessão. Entendi. Mas alguma coisa na primeira sessão acontece no seu corpo. Às vezes não é um tremor assim intenso, né, de quando a gente olha os vídeos, né, quem quiser pesquisar os vídeos aí da técnica, né, no YouTube tem vários, essa é uma coisa, né, legal, vou fazer isso. Então, às vezes não vai ser aquele tremor de forma intensa que você, né, vê ali no vídeo, mas todo mundo relata que sentiu algo no corpo, né, às vezes é interno. Né? Às vezes você sente ali algum órgão ali pulsando mais que você não sentia antes. Então, todo mundo tem uma resposta do corpo
mesmo que seja na primeira sessão. Quando a pessoa está no processo do tremor, ou seja, quando ele está acontecendo, como é que a cara do sujeito fica? Eu fico imaginando assim, tipo assim, será que eu estou sendo, como dizia minha avó, né, possuído por alguma coisa? Será? Então, por isso a importância das primeiras sessões ter um facilitador, né? Porque o corpo traz, né, e o sistema nervoso traz algumas respostas que às vezes crise de riso, por exemplo, choro. Tem quem contrai muito, né, a face, os olhos, assim. Tem quem fica sereno. Então, cada corpo é um corpo, né? E tem gente que realmente logo, porque você pode regular, né, esticando suas pernas, né, em alguns movimentos. Então, tem gente que assusta tanto com o que o corpo começa a tremer, traz, que se inibe e fala, não, para mim já foi muito, eu agora só vou tentar de novo na próxima sessão, né? É mesmo? Sim. Que interrompem que o... interrompem. Jesus Sim, Cristo. que interrompem assim o corpo, porque é um lugar desconhecido. Eu fiz isso várias vezes, né? Porque é um lugar desconhecido, a gente não está acostumado com as respostas do nosso corpo. Na verdade, a gente não está acostumado nem a dar nome no que vem, né? Eu fico imaginando como é que é se você começar a ter um tremor involuntário e por um determinado tempo você conseguir perceber o seu corpo agindo, não é contra, é aleatoriamente a sua vontade. Sim, e a seu favor. É. E nesse momento o seu sistema nervoso está desbloqueando, né, conteúdos que nem sempre vem a consciência. Uhum. Nem sempre você consegue ter lembranças do que está desbloqueando. Às vezes acontece, né? Mas o ideal é você saber que naquele tremor você está com mais energia vital. Você desbloqueou algo, você se expandiu, você se permitiu descontrair, né? Mas é uma entrega, sabe? No final de uma sessão dessa, o que as pessoas conseguiram, cada um da sua forma, né? Isso você já deixou bem claro. Ó, não é que todo mundo treme do mesmo, não. As reações, elas às vezes são visíveis e às vezes não. Sim. Mas cada um sabe o que sentiu. No final dessa sessão, como é que é aquele povo saindo de lá assim, Jesus amado mestre, o que aconteceu aqui? Como é que é isso? Sim, é mais ou menos assim, o que aconteceu aqui, né? E às vezes o estado de relaxamento é tão grande, mesmo na primeira vez, que tem gente que fala, eu queria ficar aqui nesse colchonete o resto da minha semana, né? O resto da minha semana. Porque é real, quando nós estamos no nosso ritmo cotidiano, nós não nos permitimos sentir. Nem respirar. É engraçado isso, né? A gente sabe que a gente respira para viver, mas nós não temos uma respiração consciente. Uhum. E até isso nos ajuda. É gratuito, tá aí no seu corpo. Né? O seu corpo pode te curar também através da respiração consciente. Olha o que você disse, seu corpo pode te curar. Essa é uma frase completamente antieconômica, viu? Essa é uma frase que a economia odeia, né? Principalmente os laboratórios, né? Que produzem essa quantidade infinita de drogas e cuja grande parte, né, são placebos e mais nada, né? E que anestesiam também, né? E que nos inibe porque, também, né? Não são soluções, né? Sim, tipo assim, não, eu vou te anestesiar em relação a tal problema e tá tudo certo, entendeu? Aí eu vou bebendo ansiolítico. Mas o problema continua lá. Sim, continua. Né? Entendeu? Eu vou bebendo ansiolítico, antidepressivos, né? E aí eu não vou entrando em contato com o que realmente está, né? Eu acho que qualquer proposta, né, que você tenha hoje que passe pelo equilibrar das pessoas, primeiro ela vai enfrentar muito ceticismo. Sim. Né? Começa por aí. Eu fico imaginando o que essa técnica já não sofreu com o ceticismo, né, dos sabichões. Porque o que mais tem nesse planeta são os sabichões, né? E tem certas posturas
consideradas científicas, né? Que na verdade é só ceticismo mesmo, né? Porque não há nenhuma preocupação em pesquisar. Quando alguém desacredita uma técnica sem pesquisar sobre ela, foi só ceticismo, ou sacanagem, ou uma maneira de impedir que alguma solução possa aparecer, principalmente na área da saúde. Então, tudo que não usa medicação não é bem-vindo. Sim. Né? Porque se você for imaginar a quantidade de bilhões, de trilhões que são envolvidos na propaganda, na comunicação, no marketing dessas indústrias que são provavelmente as mais lucrativas do planeta, que envolvem a produção de medicamentos, qualquer coisa, você fala que o seu organismo pode se curar, nossa, isso é uma conversa completamente indesejada nesse planeta de laboratórios farmacêuticos. Então, o ceticismo já evitou o desenvolvimento de muitas técnicas que poderiam estar aí ajudando as pessoas. Sim. Certeza. Sim. E lá atrás, né, quando o David desenvolveu, né, essa técnica, ele não foi do nada, né? Ele percebeu lá naquele contexto de guerra em que as pessoas se acalmavam quando o corpo tremia. Era uma resposta, né, de um sistema nervoso. Talvez um tremor provocado pelo medo. Sim, pelo medo, pelo trauma. Mas então o corpo diz, então agora eu vou reagir favoravelmente a você por conta dessa influência externa que você acabou de receber. Eu vou me regular para você conseguir, né, ficar aqui nesse seu ambiente aqui. Para você não pirar a cabeça, você não fazer merda, sei lá, enfim. E aí ele foi pesquisar e realmente, então é por isso, né? O nosso corpo, ele é sábio e ele tem respostas. O nosso sistema nervoso tem, né? Bom, então vamos aqui a uma pseudo-última pergunta, que na verdade não é uma última pergunta. Como é que esse cara, né, o David, que é PhD nesse assunto, como é que ele desenvolveu uma técnica para provocar, entre aspas, um tremor que originalmente, nas observações dele, era provocado por trauma. É óbvio que a pessoa que chega lá não vai ser traumatizada para ter o tremor, né? Como é que é essa técnica? Assim, como que você consegue provocar com essa técnica essa consequência no organismo da pessoa? Você vai lá no cérebro dele, essa técnica, ela ajuda nesse sentido e a pessoa passa a ter como consequência uma reação que originalmente o cara observou lá depois de traumas, é isso? Lá atrás ele observou, né, que o sistema nervoso autônomo tinha uma resposta, né? O sistema nervoso autônomo é o que cuida daquilo que a gente não tem como direcionar, que é a nossa respiração, a nossa digestão, né? E é ele que faz, né, com que esses tremores aconteçam para se autorregular. Ele criou 7 exercícios em que eu vou, né, quando eu facilito, você no seu corpo vai exercitar. São exercícios muito simples. Vai alongar e fadigar alguns músculos. Né? E aí na descarga, na hora que você contrai, na hora de descontrair aí essa musculatura, o seu sistema nervoso entra em ação e libera o que está ali. Entendi. Porque para a psicologia corporal, tudo que a gente passa, né, e que não é um pulsar da vida, né, porque até nosso coração faz isso, pulsa, contrai, expande, a gente vai se contraindo o tempo inteiro, inclusive no nosso corpo. Então, assim, a nossa musculatura, o nosso organismo, ele está contraído. Então, quando eu exercito o seu corpo ele se dá a permissão para soltar. Ou seja, traduzindo, quando você faz exercícios que vão descontrair, né, entre aspas, aí, a musculatura, inclusive,
uma das reações é o tremor. Uma das reações são alguns movimentos involuntários. Entendi. Tremor ou movimento involuntário? Aham. Na verdade, movimentos involuntários. Sejam eles quais forem. É porque a gente fala tremor e aí às vezes acontecem uns pulinhos ou uma dança e as pessoas falam, mas não são só tremores? Não, depende muito do seu corpo. Ou seja, são movimentos involuntários mesmo. São movimentos involuntários mesmo. E quando eles são involuntários, significa que a técnica está funcionando. Está funcionando. E ela funciona. Doutora, agora vamos então à nossa última pergunta. Toda vez que alguém vem aqui para falar sobre qualquer coisa, eu costumo perguntar o seguinte: escuta, quando você foi convidada para vir ao Jurubebas, de repente, né, aí hoje você estava vindo para cá, pintou na sua mente algum tipo de pergunta que eu deveria fazer? Tipo assim, ó, tô indo lá, era importante que esse cara me perguntasse alguma coisa nessa direção. Essa pergunta não foi feita? E se não foi feita, a hora é essa. Nossa. Porque às vezes a conversa rola tão livre, né? Que tudo que tinha que ser falado foi falado. Mas eu sempre pergunto, mas não tinha alguma coisinha que você achava que seria viável ou que importante que nós não falamos? Não, nem é sobre uma pergunta, né? Eu quero um espaço assim para falar mais sobre essa nossa capacidade de autorregular. Ok, né? Então vamos lá. Que o TRE também ensina, né? Que é autorregular essas sensações. Então, por exemplo, até os próprios tremores e movimentos involuntários no decorrer da técnica. Nós, como eu disse, o menos é mais, porque a gente acha que para cada um, né, é melhor, né, é mais satisfatório ficar no menos intenso. Né, no menos intenso. Então, assim, quando eu vou para um estágio de desconforto com o meu corpo, porque às vezes eu acho, quanto mais treme, mais eu me curo, mas quando eu vou para uma sensação de desconforto, eu ativo a minha sensação de alerta, de novo, e eu posso me contrair. Entendi. Então, assim, nós vamos ensinando, né, os facilitadores a você achar sua regulação saudável. O que é bom para você. E o que é bom para você nem sempre vai ser bom para mim e nem sempre vai ser bom para o outro. Por isso que é cada um com o seu processo. Mesmo em grupo, é cada um no seu processo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou muito interessado em aprender essa técnica pelo seguinte, porque eu vejo isso como uma ferramenta extremamente importante para você se equilibrar. Sim. Né? No mínimo isso. No mínimo, pessoal, eu dou uma descomprimida, né, semanalmente ou quinzenalmente, de forma assim, e ela acontece mesmo. E depois isso vai ser um processo seu, né, de autonomia sua, claro, né? Claro. Depois que você, né, tiver a segurança de tremer sozinho, né, isso é um processo de autonomia total sua e do seu corpo. Eu acho que eu vou virar seu cliente online. Ótimo, vamos marcar para você conhecer. Eu acho que eu vou virar, sabe por quê? Porque realmente nós estamos falando de alguma coisa que é absolutamente não invasiva. Sim. Né? É uma técnica que quanto mais você aprende, né, é como se equilibrar fazendo ali uma, entre aspas, meditação. Porque, olha, meditar estressado é quase impossível. Sim. Porque você não consegue focar ou seja, você não consegue silenciar a sua mente. Sim. Talvez, depois de se reequilibrar, meditar seja algo maravilhosamente fácil. Mais fácil, né? Então, é com esse intuito, né? E outra coisa, silenciar a mente é estar no paraíso, viu? É estar num estado de presença. Olha só que doideira, viu? Então, tá aí, ó. Essa é uma dica importantíssima, né? Se você quer meditar, né, se você quer estar naquele estado regozijador de presença, essa técnica do TRE aí pode te ajudar demais da conta, porque você equilibrado, vai ficar muito mais fácil você conseguir esse estágio, esse estado de presença, né, que vem com a meditação. Então, é bem provável que eu vou virar seu cliente, viu?
E eu espero tremer igual vara verde. Doutora, foi um prazer tê-la aqui. Foi muito bom falar sobre esse assunto. Acho que as pessoas, os estressados, né? Os rapidinhos, né? Os que estão comendo aí, como a gente diz na gíria, estão embarcando material que não sentem gosto de nada, né? Os que andam por aí sem saber, sem perceber o vento que bate no rosto, os odores, os cheiros, os aromas, enfim, né? A gente, e quando eu estou falando isso, eu estou me incluindo, tá bom? Né? Porque isso acontece com todo mundo. E esse turbilhão que a gente está enfrentando, principalmente no momento atual, com esse imbecil desse presidente americano tentando colocar o mundo de joelhos, acreditando que ele tem esse poder. Esse é um louco da cabeça. Louco não. Ele é só um mau caráter mesmo. Entendeu? Na verdade é só isso. Dinheiro. No fundo das coisas, no fundo não é só poder, dinheiro, é tentar manter subjugado esse mundo sobre o poder bélico e econômico, essa merda toda. Mas isso também, né, é o pontapé inicial para o fim desse domínio. Na verdade, é isso mesmo, entendeu? O mundo vai mudar, né? O mundo vai mudar, não. O mundo está mudando. E todas essas resistências que nós estamos vendo aí são por causa disso, né? Porque as mudanças estão ocorrendo e elas são imparáveis. Engraçado isso, né? Chega uma hora que não tem poder capaz de evitar que as mudanças ocorram. É muito doido isso, né? Não tem poder bélico, não tem nada que possa fazer uma pessoa... Porque nós somos a mudança. Sim, né? a vida é mudança. Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu proponho aqui uma revolução, né? Sem dar um tiro, sem quebrar uma casa, sem amassar um carro, sem botar fogo num palito de fósforo, sem nada. Basta você ficar em casa. Você já imaginou o que aconteceria com a população total do país 3 dias sem sair de casa? Ninguém sem sair. Imagina o recado que isso é para as autoridades, ou que isso seria para as autoridades. Ó, agora nós temos a consciência de que do nosso valor nas ruas, no trabalho, fazendo as coisas. Por isso resolvemos parar, não pisar fora de casa, nem na calçada por 3 dias. Ou seja, à medida que essa consciência aflora, que essa consciência chega e que ela é colocada mesmo na prática, aí quem é que pode mudar isso? Vai ter soldado suficiente para apontar a arma para a cabeça de cada cidadão, mas dizer, não, você tem que sair, você tem que trabalhar, você tem que... Não, acabou, não tem... Lembra que os próprios militares também estariam em casa, porque eles são trabalhadores como qualquer outro. Ou seja, então, quando o ser humano muda, tudo muda. E é essa mudança que está chegando. E aí, as redes sociais estão sendo muito importantes nessa direção, né? Ou seja, as pessoas estão aprendendo, elas estão sendo, né? Presta atenção nisso, presta atenção naquilo e tal. Essa mudança está acontecendo e ela é imparável. Pode vir o Trump, o Trupe, qualquer trupe que vier, mas não vai acontecer. Ele não vai ser contido. Esse movimento de mudança chegou para ficar. E eu espero que no meio desse caminho não surjam outros aproveitadores, né, para continuar mantendo as pessoas abaixo do nível que elas deveriam estar há anos, séculos. Porque é assim, né? Às vezes você escapa do lobo e cai na mão do urso, né? Ou o contrário, sei lá. Então, tomara que a consciência chegue, né? E essa consciência bloqueie essa coisa daquele poder que quer para si e não quer repartir.
Tomara que a gente chegue nesse nível, Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Você já acabou se transformando aqui numa nossa colaboradora, porque toda vez que a gente tiver um assunto para pegar fogo, eu vou dizer, não, peraí. Vamos trazer aqui uma terapeuta, viu? Que a hora que o bicho pegar mesmo, você não, peraí, gente, vamos tremer um pouco, entendeu? Vamos descarregar um pouco. Contem comigo para tremer. Vamos tremer, gente. Ok. E eu vou pesquisar sobre isso, quero ver esses vídeos, quero me inteirar mais desse assunto e provavelmente eu quero aprender essa técnica. Sim, vamos sim. Por uma questão pessoal minha, né? Não para virar um profissional nessa área, não é para isso, é para eu ter uma coisa a mais para me ajudar a manter o equilíbrio, que é fundamental para qualquer pessoa. Uma ferramenta. Sim. Então, para você que esteve aí acompanhando mais esse Jurubebas, de novo, obrigado pela sua ajuda. Se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeço muito. Se você tem alguma pergunta para fazer, esteja à vontade, né? E até o próximo Jurubebas, com mais um assunto que com certeza será trazido aqui com o intuito de ajudar as pessoas, que essa é a nossa função aqui, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, passei a minha vida inteira lidando com comunicação, né? Tem quase 2 anos que a gente já está aqui no Jurubebas e eu estou tentando devolver, né, para as pessoas um pouco de tudo aquilo que eu recebi ao longo da minha vida profissional, né, trabalhando com comunicação. Esse é o meu principal objetivo. Então é isso. Grande abraço e até a próxima. Tchau.